Em destaque no Panorama CBN. Governo vai suspender multas de motoristas que não pagaram pedágio Free Flow. Emirados Árabes anunciam saída da OPEP em disputa com a Arábia Saudita. Em discurso no Congresso americano, Rei Charles III cita apoio à OTAN e à Ucrânia e dever de promover a paz. Esquema de corrupção no Porto do Rio de Janeiro tem rombo estimado em R$500 bilhão. E a semifinal da Liga dos Campeões da Europa tem 9 gols e vitória do Paris Saint-Germain. Panorama CBN. Olá para você que está aqui comigo, eu sou Leandro Gouveia e a partir de agora, em menos de 30 minutos, vou te contar as principais notícias do dia. Olha só, o Ministério dos Transportes anunciou uma medida que vai aliviar o bolso de milhões de motoristas em rodovias federais. Se você é esquecido ou não sabia que tinha que pagar o pedágio Free Flow, pode ter levado uma multa. E aí o governo decidiu suspender 3.400.000 multas aplicadas nesse sistema. É um modelo que funciona sem cancelas, né? Identifica os veículos por câmeras, pela placa do carro ou etiquetas eletrônicas, as tags, e também permite que a viagem siga sem paradas. A decisão abre então uma janela de 200 dias para que os motoristas paguem os débitos do pedágio sem a multa por atraso. Quem regularizar a situação nesse prazo também vai recuperar os 5 pontos na carteira. A partir do dia 17 de novembro, o período de carência acaba. Quem continuar com tarifas em aberto vai ter que pagar o pedágio e a multa. No futuro, a meta é que a cobrança apareça direto na carteira digital de trânsito. Hoje, o não pagamento é infração grave, com multa de R$ 195,23. A alegação do governo para a suspensão das multas é que o funcionamento do sistema não foi bem comunicado. Para quem já pagou a multa, é possível reaver o dinheiro. O governo federal estima que o ressarcimento pode chegar a R$ 93 milhões. Mas atenção, porque a devolução não é automática. O motorista precisa entrar com um pedido no órgão que aplicou a autuação, como o Detran ou a Polícia Rodoviária Federal, e provar que pagou a tarifa dentro do novo prazo de 200 dias. E o ex-presidente do Banco de Brasília, o BRB, Paulo Henrique Costa, sinalizou formalmente que tem interesse em fazer uma delação premiada. Essa intenção já tinha sido adiantada pela jornalista Malu Gaspar, do Globo e da CBN. Ele é suspeito de ignorar práticas de governança para favorecer negócios com o Banco Master em troca de apartamentos como propina. Agora, segundo revelou o portal G1, a defesa do ex-presidente do banco enviou um pedido ao Supremo Tribunal Federal. Nesse documento, os advogados afirmam que ele pode contribuir com a apuração, mas fazem uma exigência técnica. Eles pedem a transferência de Paulo Henrique da Papuda, em Brasília, para um local que permita conversas sigilosas. A defesa argumenta que a estrutura do presídio impede discussões detalhadas sobre os fatos, o que prejudica o direito de autodefesa. E aí um detalhe de bastidor explica por que ele não pode voltar para a carceragem da Polícia Federal. O local já abriga o outro protagonista do esquema, o Daniel Vorcaro. O dono do Banco Master também tenta negociar um acordo de delação premiada com a Justiça, e a proximidade entre os dois investigados poderia comprometer o sigilo das negociações. E o advogado-geral da União, Jorge Messias, indicado pelo presidente Lula para uma vaga no Supremo Tribunal Federal, conseguiu finalmente se reunir com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do União Brasil, e foi na semana passada. O encontro demorou 5 meses para acontecer, foi revelado pelo jornal Folha de São Paulo e confirmado pelo jornal O Globo. Não estava na agenda de nenhum dos dois. A conversa aconteceu em Brasília, na casa de um conhecido em comum, e teve a presença dos ministros do STF, Cristiano Zanin e Alexandre de Moraes, além do senador Rodrigo Pacheco. Segundo interlocutores, o clima foi de certo desconforto. Alcolumbre teria sido pego de surpresa com a presença do indicado e evitou prometer apoio político ou pedir votos para Messias. A resistência de Alcolumbre tem motivo. Ele preferia que o indicado fosse o senador Rodrigo Pacheco para o lugar de Luiz Roberto Barroso. Apesar da frieza, o presidente do Senado garantiu que a tramitação vai ser tranquila. A sabatina na Comissão de Constituição e Justiça está marcada para esta quarta-feira. Para ser aprovado, Jorge Messias precisa de 41 votos no plenário. Atualmente ele tem 26 apoios declarados e foca a agenda em visitas aos gabinetes para convencer os senadores indecisos. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal decidiu por unanimidade
tornar réu o deputado federal Gustavo Gayer, do PL, por injúria contra o presidente Lula. O parlamentar publicou numa rede social uma montagem do presidente com um uniforme militar, segurando um fuzil e usando símbolos nazistas e do grupo palestino Hamas. O relator, ministro Flávio Dino, afirmou que a conduta do deputado ultrapassou o limite da tolerância e da imunidade parlamentar. A defesa de Gayer diz que a postagem foi apenas uma crítica política. Ainda no Supremo, o pastor Silas Malafaia também vai responder a processo criminal. Por maioria de votos, os ministros aceitaram a denúncia da PGR pelo crime de injúria contra o comandante do Exército, general Tomás Paiva. Em um discurso no ano passado, Malafaia chamou a cúpula militar de frouxa e omissa. O ministro Cristiano Zanin abriu uma divergência para rejeitar a acusação de calúnia, mas manteve a de injúria, sendo acompanhado pela ministra Carmen Lúcia. E a Procuradoria-Geral da República arquivou um pedido de investigação contra o ministro Gilmar Mendes, do STF. O pedido, feito por um advogado, acusava o ministro de homofobia por uma entrevista ao portal Metrópolis. Você ouviu aqui no Panorama. Gilmar Mendes usou a homossexualidade como exemplo de ofensa, ao falar do ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema. O procurador Ubiratã Caseta entendeu que não houve crime, destacando que o ministro se desculpou publicamente logo depois da fala. Vamos falar agora de eleições. O Instituto Quest divulgou as pesquisas eleitorais para o governo e o Senado em Minas Gerais e Pernambuco. Em Minas, o senador Cleitinho, do Republicanos, aparece na liderança isolada em todos os cenários para o governo do estado. No levantamento mais completo de primeiro turno, ele aparece com 30% das intenções de voto. O ex-prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, do PDT, vem em segundo, com 14%, seguido pelo senador Rodrigo Pacheco, do PSB, que tem 8%. O atual governador Matheus Simões, do PSD, que assumiu o cargo depois da renúncia de Romeu Zema para disputar a presidência, aparece só na 5ª posição. O desempenho de Simões reflete a piora na avaliação da gestão estadual. A aprovação de Zema caiu 10 pontos percentuais desde fevereiro do ano passado, passando de 62% para 52%. Além disso, quase metade dos eleitores mineiros afirma que o ex-governador não merece eleger um sucessor. Nas simulações de segundo turno, Cleitinho vence todos os adversários, chegando a 48% contra Calil. Já a disputa pelo Senado é liderada pela petista Marília Campos, ex-prefeita de Contagem, que oscila entre 17% e 19%. Ela é seguida pelo deputado Aécio Neves, do PSDB, e pelo senador Carlos Viana, do PSD. A pesquisa ouviu 1.482 pessoas em 69 municípios entre os dias 22 e 26 de abril. A margem de erro é de 3 pontos percentuais e o registro no TSE é MG-08646/2026. Em Pernambuco, o ex-prefeito do Recife, João Campos, do PSB, aparece na frente com 42% das intenções de voto no primeiro turno. A atual governadora, Raquel Lira, do PSD, tem 34%. Um dado que chama a atenção é a consolidação do voto. 56% dos entrevistados dizem que a escolha já é definitiva. João Campos também leva vantagem no potencial de voto e na menor rejeição em comparação à governadora. Em uma simulação de segundo turno, João Campos venceria com 46% contra 38% de Raquel Lira. Para o Senado, onde o eleitor vai escolher 2 nomes esse ano, Marília Arraes, do PDT, lidera com 18%, seguida pelo senador Humberto Costa, do PT, que tem 12%. O levantamento ouviu 900 pessoas entre os dias 22 e 26 de abril e tem margem de erro de 3 pontos. O registro no TSE é o PE-08904/2026. Ainda nessa semana, a Quest divulga pesquisas eleitorais de São Paulo e Bahia na 4ª e Rio Grande do Sul, Ceará e Goiás na 5ª. Indo ao Oriente Médio, porque os Emirados Árabes Unidos anunciaram que vão sair da OPEP, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Essa decisão, que passa a valer no dia 1º de maio, também inclui a OPEP+, que é o grupo que conta com aliados como a Rússia. O movimento é um golpe direto na liderança da Arábia Saudita, que coordena o cartel para controlar os preços mundiais do combustível. Os Emirados ocupam uma posição estratégica. Em março, o país foi o 3º maior produtor da organização, com 2.400.000 barris por dia. O governo busca agora mais liberdade para definir a própria produção, especialmente em um momento de crise. Por causa da guerra no Irã,
O escoamento pelo Estreito de Hormuz está prejudicado, o que fez a produção local cair 27% em março. O ministro de Energia dos Emirados Árabes disse que não consultou os vizinhos sobre a saída. E o pano de fundo é uma disputa antiga sobre as cotas de produção e a rivalidade com os sauditas, que envolve até o apoio a grupos opostos na guerra do Iêmen. A saída reforça o enfraquecimento do grupo, que perdeu o Catar em 2019 e Angola no ano passado. Com a mudança, o país tenta se aproximar do Ocidente e focar em tecnologia e turismo. Mesmo sem os Emirados, a OPEP+, ainda vai concentrar 40% da produção global de petróleo. Sobre a guerra, estamos na expectativa de uma proposta revisada de paz por parte do Irã. Segundo a rede de TV americana CNN, o governo iraniano prepara uma nova versão do texto depois que o presidente americano, Donald Trump, indicou a aliados que não gostou da proposta anterior. O rascunho apresentado no fim de semana pedia o fim imediato dos combates, deixando o debate sobre o programa nuclear para depois. Trump rejeitou o formato e afirmou numa rede social que o Irã está em estado de colapso e tenta redefinir sua liderança. O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, voltou da Rússia para consultar a cúpula do regime. Segundo o site de notícias Axios, Trump está frustrado, mas realista. A preocupação de assessores em Washington é que o país seja arrastado para um conflito congelado, parecido com o que foi a Guerra Fria. Sem um acordo e sem ataques diretos, as tropas americanas vão seguir posicionadas na região por meses, enquanto o Estreito de Hormuz continua fechado, prejudicando o comércio global de petróleo. Petróleo que continua em alta nesta terça-feira. No momento em que eu gravo o podcast, o contrato futuro do barril do tipo Brent é negociado a $104, com alta de mais de 2%. O principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo fechou em queda de 0,51% aos R$ 188.618. O dólar comercial caiu levemente, 0,01%, cotado a R$ 4,98, e o euro vale R$ 5,83, com baixa de 0,11%. Todo mundo na expectativa de como vai ser a reunião do Copom, que vai definir a taxa de juros nessa quarta-feira, e uma das influências é a inflação. E o IBGE divulgou a prévia do IPCA desse mês de abril, que subiu 0,89%. Os dados do IPCA 15 mostram que o índice acumula em 12 meses 4,37% de alta. Apesar da aceleração, o resultado vem um pouco abaixo do que o mercado esperava e mantém o país dentro da meta. O que mais pesou no bolso do brasileiro foram os grupos de alimentação e transportes, que juntos somaram mais de 60% de todo o índice. A comida em casa ficou quase 2% mais cara, com altas expressivas da cenoura, da cebola e do leite longa-vida. Nos transportes, o impacto veio do petróleo no mercado internacional por causa da guerra. O diesel saltou 16% e a gasolina subiu mais de 6%. Já as passagens aéreas deram trégua, caíram 14% em abril até o dia 15. Indo agora para os Estados Unidos, o rei da Inglaterra, Charles III, discursou por cerca de meia hora no Congresso americano, em Washington, no contexto da pior crise diplomática entre os dois países em 100 anos. A relação vive um momento delicado depois de críticas públicas do presidente Donald Trump ao primeiro-ministro britânico Keir Starmer, que se recusa a aderir à guerra contra o Irã. Charles reforçou a importância da OTAN, a Aliança Militar do Atlântico Norte, e da defesa da Ucrânia, que são pontos que sofrem resistência de Trump. Ouça aí um trecho com tradução de Marcelo Lins, da Globo News. O Conselho de Segurança das Nações Unidas esteve unido para enfrentar o terror. Nós respondemos a esse chamado juntos, como os nossos povos fizeram isso por mais de um século. Até então, ombro a ombro, lutamos duas guerras mundiais, a Guerra Fria, o Afeganistão e vários momentos que definiram nossa segurança comum. Hoje, senhor presidente da Câmara, eu queria dizer que uma determinação tão unida é necessária pela defesa da Ucrânia também e do seu povo corajoso. É um discurso de conciliação aí com os Estados Unidos. Charles também disse que os dois países têm o dever de promover a paz e citou o atentado contra o presidente Trump no fim de semana, dizendo que esse tipo de ato jamais terá sucesso. A visita de 4 dias também celebra os 250 anos da independência americana. Durante a recepção na Casa Branca, Trump causou um constrangimento ao comentar de improviso
que seu casamento com Melania não vai durar tanto quanto o de seus pais, que ficaram juntos por 63 anos. Nessa quarta, o rei e a rainha Camila seguem para Nova York. De volta ao Brasil, a Polícia Federal e a Receita deflagraram uma operação que já é a maior ação da história da Corregedoria da Receita contra a corrupção no Porto do Rio de Janeiro. A Justiça determinou o afastamento de 25 servidores, entre auditores e analistas, suspeitos de facilitar fraudes em importações e desviar o controle da alfândega. E o volume de dinheiro vivo apreendido impressionou os agentes. Na casa de um auditor, a polícia encontrou $200 mil em espécie, quase R$1 milhão. Com outra servidora, o valor chegou a $358 mil. Em um terceiro endereço, os policiais recolheram 30 quilos de notas de reais, uma quantia que passa aí de R$1 milhão facilmente. Na casa de um despachante, os agentes encontraram 54 garrafas de vinho avaliadas em R$700 cada. O superintendente da Receita no Rio, Claudinei Santos, disse que o esquema envolvia o subfaturamento de produtos para o pagamento de menos impostos. As investigações, que começaram em fevereiro de 2022, identificaram fraudes no setor de óleo e gás e até o desligamento proposital de câmeras de segurança. Entre julho de 2021 e março desse ano, a Receita identificou 17 mil declarações suspeitas. O valor das mercadorias chega a 86 bilhões de reais. Além do prejuízo financeiro, a falta de fiscalização facilitava a entrada de armas e a saída de drogas pelo porto. O delegado da alfândega, Renato Regal, disse que o foco agora é identificar as empresas que pagaram propina. Os envolvidos vão responder por corrupção, contrabando e lavagem de dinheiro. E a medicina brasileira perdeu nesta terça-feira um de seus maiores nomes. Morreu aos 95 anos, em São Paulo, o médico Silvano Raia. Ele foi o responsável pelo primeiro transplante de fígado da América Latina, realizado ainda na década de 80 no Hospital das Clínicas de São Paulo. Ele também inventou a técnica de transplante com doador vivo, o chamado Intervivos, que salvou milhares de crianças ao redor do mundo. Ele liderava pesquisas de xenotransplantes, que é o uso de órgãos de animais em humanos. Em março desse ano, lembrando que ele tinha 95 anos, ele coordenou a equipe da USP que resultou na clonagem do primeiro porco da América Latina para esse objetivo. Além da vida acadêmica, Raia foi secretário municipal de saúde de São Paulo entre 93 e 95. Em nota, o Ministério da Saúde afirmou que o médico teve um papel decisivo para estruturar a rede de transplantes do SUS, transformando o Brasil em uma referência mundial no setor. E o Rio de Janeiro está em luto oficial de 3 dias pela morte da ex-vereadora Luciana Novaes, do PT. A assistente social, de 42 anos, sofreu um aneurisma cerebral e teve a morte confirmada na segunda-feira. Luciana ficou tetraplégica em 2003, depois de ser atingida por uma bala perdida dentro de uma universidade. Em 2016, ela fez história como a primeira pessoa com deficiência física a ocupar uma vaga na Câmara Carioca. Luciana Novaes é a autora da lei que criou as rotas acessíveis no Rio e também garantiu vagas prioritárias em escolas para alunos com deficiência. No esporte, a Liga dos Campeões teve uma chuva de gols. O Paris Saint-Germain venceu o Bayern de Munique por 5-4 no primeiro jogo da semifinal. O jogo de volta acontece na quarta-feira da semana que vem. Nessa quarta agora, o Atlético de Madrid pega o Arsenal às 4 da tarde. E o zagueiro Éder Militão, do Real Madrid, passou por uma cirurgia na Finlândia e está fora da Copa do Mundo de 2026. O defensor operou uma ruptura completa no tendão do músculo bíceps femoral da perna esquerda. Em nota oficial, o Real Madrid informou que o procedimento foi um sucesso, mas a previsão de retorno aos gramados é apenas para outubro. O atleta usou as redes sociais para agradecer o apoio dos companheiros e afirmou que agora o foco total é na recuperação. E antes da última notícia, convido você a mandar mensagem para o Panorama. Meu e-mail é leandro.gouveia@cbn.com.br. No Instagram é só procurar por Le Reis Gouveia. Recebi e-mail. Pensei que eu fosse a única tão viciada no Panorama a ponto de maratonar.
mesmo sabendo que as notícias das edições passadas poderão estar desatualizadas, considerando o dinamismo da vida. Fiquei feliz ao ouvir a mensagem da Ana, que foi a outra ouvinte, e saber que não estou só, virou vício mesmo. Quem ama o Panorama é Panolover. E quem é viciado, para você que é super criativo com os trocadilhos? Pergunta aqui a Luciana Mello, que coloca Rio de Janeiro, São Paulo. Deve fazer ponte aérea, Luciana. Um abraço para você. Eu diria que o ouvinte viciado é um ouvinciado. Pode ser assim, Luciana? Renan Guimaral. Nós não semos tatu, só o Panorama para me fazer rir numa segunda caótica. Obrigado demais. E o Ayrton Júnior respondeu: só isso ou o Medo e Delírio em Brasília, que também faz dar risada, né? Um abraço, aliás, para o Cristiano Botafogo e para o Pedro Daltro e para vocês, ouvintes. E a Estela Mello. Leandro, nitidamente você não é corredor. Adorei como falou o nome dos corredores e do tênis. Parabéns pelo programa, ouço todos os dias. Estela, definitivamente eu tenho corrido da corrida, tá bom? E eu já adianto também que eu não vou conseguir ler todos os comentários de ouvintes, porque são muitos, tá bom? Nos episódios, mas eu estou de olho em todos. Dou prioridade para quem não costuma comentar. Você já indicou o Panorama para alguém hoje? Manda o link pelo WhatsApp para quem você sabe que gosta de ficar bem informado. O cantor britânico Ed Sheeran anunciou que vai trazer a nova turnê mundial para o Brasil. O show da Loop Tour acontece no dia 5 de dezembro, no Allianz Parque, em São Paulo, que até lá já vai ter outro nome. Essa vai ser a primeira apresentação do artista no país desde o Rock in Rio de 2024. A nova turnê promove o disco Play, lançado no ano passado, que tem essa daí entre suas músicas, e mantém o conceito de palcos tecnológicos que marcou a turnê anterior, a Mathematics Tour. Para a abertura do show em São Paulo, Sheeran traz um convidado de peso, o cantor e produtor norte-americano Finneas, conhecido pelo trabalho com a irmã, Billie Eilish. Os ingressos têm preços que variam de R$ 220 até R$ 880 para a pista premium inteira. A pré-venda começa no dia 4 de maio, já a venda geral para o público brasileiro vai ser aberta no dia 6 de maio. E assim vamos terminando essa edição do Panorama. A produção e o roteiro foram feitos por mim, Leandro Gouveia, e a edição e a sonorização por Daniel Mesquita, o Dom. A próxima edição do Panorama chega às plataformas por volta das 7 da manhã com Bianca Santos e eu volto na sequência. Até lá. Like a magnet on me, I don't care what they say, we can do it our way, and if love's just a game, then come and play. Panorama CBN, as principais notícias do dia em menos de meia hora.